sou Evanice Lucchini, sou psicóloga, psicanalista, teóloga, faço parte da Rede Mulheres que Acolhe. Hoje eu vou falar um pouco sobre saúde mental. Esse assunto é interessante porque há muito pouco tempo atrás nós não falávamos sobre isso, né? Geralmente era um assunto que permeava ali a psicologia, a psicanálise e os psiquiatras, né? E, no entanto, falar de saúde mental é falar sobre nós, é falar sobre a nossa condição humana. E hoje eu vou falar nessa saúde mental a partir da dependência emocional. Por quê? Porque é um tema que tem sido vivenciado por muitas pessoas ultimamente, né? E isso em todas as classes sociais. Trazer um pouco à tona essa dependência emocional é falar de um padrão de comportamento, é falar de um modo de ser das pessoas dentro das suas relações, né? Principalmente dentro da sua relação amorosa. E geralmente, essas pessoas que têm essa propensão para essa dependência emocional, ela coloca, para se sentir feliz, ela gera em outra pessoa uma necessidade. Ela se coloca como se o seu próprio bem-estar dependesse do outro, né? E não dependesse dela, mas do outro, quando isso não poderia e não deveria acontecer. Geralmente também essas pessoas, elas são pessoas que têm dificuldade de tomar decisões, se coloca nesse lugar de incapacidade de decidir, né? Ela está sempre buscando no outro uma aprovação dos seus atos, ela está sempre buscando do outro uma validação, ela está sempre requerendo afetos, está sempre requerendo a atenção. E como eu já falei, isso vai acontecer em todas as relações, né? Mas quando se trata da relação amorosa, isso fica mais perceptível, isso fica muito mais aflorado. Por quê? Porque existe aí uma cobrança excessiva, vai se requerer do outro de forma mais firme, né? Vai estar ali te cobrando excessivamente, né? Isso não se dá da mesma forma com as amizades e com os familiares, mas na relação amorosa isso é muito mais forte, né? Por conta de quê? Que essa mulher, porque eu vou trazer muito mais para a mulher, porque é de onde vem as maiores, vamos dizer assim, as maiores queixas, as maiores reclamações. Essas mulheres, eu quero dizer, porque não é só a mulher, mas essas pessoas que têm essa dependência emocional, a sua grande maioria são pessoas que não têm autonomia, são pessoas que não têm muita confiança em si próprio, né? Tem uma insegurança muito aflorada. Então, são pessoas inseguras, têm dificuldade em lidar com a solidão, têm uma carência afetiva muito forte, têm uma autoestima rebaixada, sofrem com muito medos, inclusive medo do abandono, medo do desamparo, né? E isso faz com que essas pessoas, ela coloque o seu bem-estar na mão do outro, como já falei, né? Elas se submetem ao outro, né? E isso é um fator facilitador para a entrada em relacionamentos tóxicos, né? E a gente vai pensar que aí, como eu já falei, que eu vou trazer muito mais para as mulheres, porque é delas que
que vem a grande maioria desses relatos, porque a gente pode perceber na nossa sociedade que é muito difícil você ver um homem falar que ele tem um relacionamento tóxico, quando as mulheres, ao contrário, isso não é de hoje, isso é desde sempre, né? São as mulheres que sofrem maiores violências por conta dessa dependência. Porque ser dependente emocional do outro, principalmente nas suas relações amorosas para com a mulher, é sofrer violências físicas, sofrer a violência doméstica na sua relação amorosa, é sofrer violências psicológicas e, na sua grande maioria, essa mulher vai ter a sua vida ceifada pelo feminicídio, né? Por quê? Porque esse homem, ele não tem respeito por essa mulher. Ele trata essa mulher como um objeto e não como sujeito, né? Para ele, é um nada, né? Ele já está acostumado a violentar ela, né? Sexualmente, emocionalmente. Então, para ele, matar não muda muita coisa, não, né? É um objeto que ele tem. Ele não tem uma mulher, ele não tem um outro a que ele estime, a que ele respeite, a que ele considere, né? Quando isso acontece. Por isso, a gente deve pensar, né, na nossa saúde mental. Por isso eu convoco você, mulher, a cuidar da sua saúde mental. Porque quando você cuida da sua saúde mental, você está trazendo para si um bem-estar físico e também um bem-estar espiritual, né? Se você não está passando por essa condição de dependência, você também pode buscar se tratar, né, como forma de prevenção para permanecer em um bem-estar. Mas se você está sofrendo essa condição, busque ajuda, né? Busque ajuda profissional, busque um acolhimento, busque alguém que te trate, busque ser cuidada, se cuide e busque ser cuidada, porque se faz necessário para que você esteja bem. E pensar em buscar ajuda não significa fragilidade. Pensar em buscar ajuda é se colocar em um lugar de ser forte, porque é reconhecer o seu próprio limite, é saber que você sozinha não tem condições de sair desse lugar, porque quem sofre de uma condição de uma dependência emocional geralmente sofre de uma paralisação. Uma paralisação no sentido de não se mexer, de sair desse lugar, é não fazer um movimento para sair desse lugar de um sofrimento psíquico. Por isso te digo, conte comigo, conte conosco, busque ajuda profissional, né? Conte com a rede de mulheres que acolhe, né? Muito grata por me ouvir. Te peço ainda, dê seu like e também compartilhe a nossa mensagem. Obrigada.